Pessoal, vamos comentar sobre transplante pulmonar como modalidade de tratamento, principalmente nas pneumopatias terminais. E, obviamente, vamos focar nas questões patológicas de interesse. Então, em caso de doença pulmonar avançada, em que não há possibilidade de tratamento farmacológico ou cirúrgico mais simples, a principal opção terapêutica vai ser o transplante de pulmão. Existem várias doenças que indicam e contraindicam o transplante pulmonar, e a gente vai comentar daqui a pouco algumas técnicas e onde que são utilizadas essas técnicas específicas. Infelizmente, o transplante pulmonar ainda não é muito realizado, principalmente pelo fato de que ainda existem poucos doadores e pelo fato de que o pulmão é um órgão de interface com o ambiente. Então, muitas das vezes, mesmo que haja doador, esse pulmão não tem condições de ser transplantado. As principais doenças que indicam transplante pulmonar é a DPOC, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica já em fase terminal, a fibrose pulmonar idiopática, né, a pneumonia intersticial usual, que acaba causando uma fibrose difusa e geralmente bilateral, a fibrose cística, que também destrói difusamente e bilateralmente os parênquimas pulmonares, a hipertensão arterial pulmonar idiopática e as reversões de shunt em cardiopatias congênitas não cianóticas, né, a síndrome de Eisenmenger. Então, esses são os elementos mais associados ao transplante pulmonar. Quais modalidades nós temos de transplante? Bom, existe primeiro uma modalidade de transplante bilateral. Ele, na maioria das vezes, não é realizado ao mesmo tempo. Ocorre primeiro o transplante de um lado, depois de outro. Isso geralmente ocorre nos pacientes que têm pneumopatias difusas, como, por exemplo, DPOC em fase terminal, deficiência de alfa-1-antitripsina, uma escara muito grande decorrente de uma pneumonia ou hipertensão pulmonar, arterial pulmonar idiopática. Outra modalidade é o transplante unilateral, no qual você transplanta apenas um pulmão. Isso geralmente é mais visto na fibrose pulmonar idiopática, dado o risco que o paciente tem, infelizmente, de perder, inclusive, o pulmão transplantado pelo mecanismo de fibrose, que a gente ainda vai discutir nessa doença específica. Nos pacientes que têm cardiopatia congênita de shunt esquerdo e direito e que fazem reversão de shunt, ou seja, o shunt passa a ser direito-esquerdo, chamada síndrome de Eisenmenger, aí o paciente ele tem, na verdade, um problema nos dois pulmões e no coração. Isso geralmente indica o transplante cardiopulmonar, ou seja, todo o bloco dos dois pulmões, do coração e de todas as conexões vasculares é transplantado nessa criança. Então, geralmente, o paciente pneumopata associado com a cardiopatia congênita. E existe a possibilidade de chamar transplante lobar, que é quando você retira um pedaço, um lobo pulmonar de um adulto e transplanta para uma criança. Tá? Então, isso é possível quando não existe doadores pediátricos, na caso de necessidade de transplante pediátrico. Okay? Então, essas são as 4 modalidades que existem de transplante pulmonar. E do ponto de vista de rejeição, a principal rejeição que nós vamos observar é a rejeição crônica. Então, a hiperaguda e a aguda, basicamente, quase não acontece a hiperaguda porque quase não se usa transplante cianogênico, e a aguda por causa da terapia imunossupressora. Então, a rejeição crônica é o principal padrão de rejeição do transplante pulmonar. Um elemento muito importante é que, além da vasculopatia do enxerto, ou seja, além do espessamento da parede vascular, que é clássica de todas as rejeições crônicas, né, de qualquer órgão, um elemento muito importante que nós observamos também é a lesão à via respiratória, que nós conseguimos observar aqui nessa mesma imagem. Então, esses dois componentes geralmente são os necessários para o diagnóstico histopatológico da rejeição crônica, tanto a clássica alteração vascular da vasculopatia do enxerto, quanto a obliteração, o fechamento da via respiratória de pequeno calibre. Ok? Então, esse é o critério histopatológico clássico para o diagnóstico da rejeição crônica. Então, nós não vamos entrar nas especificidades de transplante pulmonar, até porque esse é muito mais foco da cirurgia torácica, mas pelo menos esses aspectos que classicamente são vistos, né, no paciente com transplante pulmonar, que é o tipo de transplante feito e o principal tipo de rejeição, são sem dúvida nenhuma elementos de relevância para a gente discutir nesse momento. Ok? Então, muito obrigado.